Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou Carlos Camargo. Deixamos para você aqui endereço do escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, aqui em Poços de Caldas, a rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, no bairro Santa Augusta. E o telefone é o 3721-7552, 3721-7552. Quem quiser abrilhantar a festa, recepção, casamento, etc., pode contratar, fazer contato com a doutora Luciana Mello, que é tecladista e cantora, pelo 999-676276, 999-676276. E para os nossos telespectadores que quiserem uma linha mais direta conosco, alguma sugestão, estamos à disposição no WhatsApp, pelo programa 984, pelo número 984-51-3033, 984-51-3033. Em abril, nós temos feriados, em decorrência de algumas datas comemorativas que lembram fatos acontecidos na história do Brasil. E 21 de abril, o que representa para nós, brasileiros, 21 de abril? A chamada Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, que foi uma revolta, um movimento preparando uma revolta de caráter republicano, separatista de Portugal, organizada pela elite socioeconômica da capitania, então capitania de Minas Gerais, contra o domínio colonial português. Foi conhecida também como Conjuração Mineira, que demonstrou a insatisfação local com a política fiscal praticada por Portugal. Infelizmente, essa revolta fracassou e teve o Tiradentes como seu participante mais conhecido, e dentre todos os que faziam parte desse movimento, que encabeçavam este movimento, Tiradentes foi o único enforcado, exatamente no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Depois o seu corpo foi esquartejado e a cabeça teria sido levada para Vila Rica, então Vila Rica, ou depois Ouro Preto, para que servisse de represália a qualquer pessoa que quisesse alguma coisa contra a colônia, a monarquia que comandava o Brasil, que era o reinado de Portugal. O Brasil era conhecido como uma colônia, uma mera colônia, onde daqui tudo se tirava e nada vinha em contrapartida de benefício de infraestrutura para a vida das pessoas que aqui moravam. E Minas Gerais, na época, era o local mais importante do Brasil devido à exploração mineral, né? Principalmente o ouro e as pedras preciosas. Vila Rica, naquela época, chegou a ser a cidade mais populosa do Brasil, com 80 mil habitantes, isso nos idos aí de 1790. E devido a essa importância e a extração de ouro e aquilo tudo sendo enviado para Portugal, aqueles que já tinham um sentimento brasileiro resolveram então montar um movimento para conseguir a separação do Brasil com Portugal, a independência política. Tinha-se no pensamento dos inconfidentes que Tomás Antônio Gonzaga seria então o primeiro presidente republicano do Brasil. O movimento foi fracassado, não chegou a acontecer, porque antes que acontecesse houve uma traição do Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, que levou todo o planejamento, entregou nas mãos do então governador da época, Visconde de Barbacena, que provocou a partir daí um processo chamado o processo da devassa, que culminou com a condenação de todos os que foram delatados, que foram acusados, condenados
e foi enviado para Portugal, e lá foi decretada pela rainha Maria I que fossem todos então condenados à morte. A partir daí houve um movimento de pedido de clemência para a rainha e então substituiu a condenação à morte desses inconfidentes para que eles fossem retirados do país, né? Foram degradados, né? Foram enviados para colônias portuguesas da África. E somente o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é que foi então executado exemplarmente para que com isso abafasse todo aquele movimento, como de fato aconteceu. Então, Minas Gerais, através da sua bandeira, tem ali o marco da liberdade, ainda que tardia, do movimento da igualdade, fraternidade e liberdade de Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Padre Rolim, Padre Toledo, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Eram os 25 componentes, senhores, na época, que encabeçavam esse movimento da separação de Brasil de Portugal, que, como eu disse, não acabou fracassando devido a um dos elementos ter praticado a traição. E ficou, então, esse feriado nacional comemorado em todo o Brasil. Hoje não tanto comemorado, porque as datas históricas, os movimentos históricos do Brasil, com senso de patriotismo, com o passar dos anos, parece que estão, assim, caindo em desuso, estão indo para o esquecimento, são pouco comentados, imprensa, toda a mídia, não se fala mais nisso, só se dá uma linha de comentário, e as pessoas estão mais preocupadas que o feriado caia numa sexta-feira para emendar o final de semana, para um feriado de semana prolongado, e ninguém para um momento sequer para fazer uma reflexão, voltar o pensamento para aqueles homens daquela época, corajosos, muito corajosos, que, vendo todos aqueles desmandos da rainha de Portugal, do reino de Portugal com o Brasil colônia, então entenderam que o Brasil deveria se separar e ser uma nação independente e ser uma nação dos brasileiros e não uma colônia de Portugal. Esse sentimento de patriotismo, de liberdade, que fizeram daqueles homens que saíram da vida e entraram na história do Brasil e devem ser lembrados, devem ser comemorados. 21 de abril, nessa data também, em comemoração, é costume do governo de Minas Gerais fazer uma solenidade, uma semana, principalmente de solenidade nas cidades de Ouro Preto e Tiradentes também, na área ali de São João del Rei, aonde em Tiradentes o governador de Minas faz a entrega, né, da medalha Inconfidência Mineira às autoridades e pessoas que foram escolhidas, né, para receber essa comenda, receber esta medalha. E então ali é feito lembranças do que, como foi esse movimento, que é uma história muito, muito bonita, muito interessante, que infelizmente não dá para ser contada aqui em poucos minutos, mas nós temos que deixar registrado esse ato mineiro de tanta importância para a história do Brasil. E por causa de 21 de abril também, é que outro mineiro, Juscelino Kubitschek de Oliveira, grande presidente da República, grande estadista, o que foi quem construiu a nossa atual capital, Brasília. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e hoje Brasília está fazendo 63 anos. Hoje que eu digo, no dia 21 de abril de 2023, Brasília está fazendo 63 anos. Ainda é uma jovem cidade comparada com as outras centenas de cidades e até milhares que existem no Brasil, que são muito mais antigas
e a importância e a beleza de Brasília, que foi projetada por Oscar Niemeyer para ser a capital do Brasil, de um modo diferenciado, uma das cidades mais modernas e de um traçado belíssimo e que hoje é conhecida mundialmente. Vem pessoas do mundo inteiro para conhecer aquela engenharia, aquela arquitetura que foi feita em Brasília. Um diferencial que só é encontrado aqui no Brasil. Então fica aí também esse registro da cidade de Brasília, capital do Brasil, que foi, como eu disse, a obra do presidente Juscelino Kubitschek, mas lá desde a época, desde Dom Pedro II, ele tinha já a intenção de aprofundar pelo Brasil, pelo interior do Brasil, para garantir a soberania nacional, porque era tudo registrado, tudo comandado no Rio de Janeiro, tudo era no Rio de Janeiro, e o resto do Brasil ficava até correndo o risco de ser aí invadido por outros países e perder aí parte do seu território, da sua soberania nacional. Então, a intenção desde a época de Dom Pedro II já era de levar esta capital do Brasil para o interior do Brasil, até devido ao fato que um país vizinho do nosso, o Paraguai, havia invadido o Brasil, né? E deu início naquela famosa Guerra do Paraguai, onde houve a tríplice aliança do Brasil, Argentina e Uruguai, lutando contra o ditador paraguaio Solano Lopes, que queria então pegar um pedaço do Brasil, do Uruguai, da Argentina e estender o território do Paraguai até a chamada província Platina, que é no sul da América do Sul. Então tudo isso são fatos históricos que com o tempo foram se concretizando e hoje nós temos aí Brasília. Então 21 de abril é a data que se lembra aquele movimento separatista de independência do Brasil, comandado lá pelos Inconfidentes, também chamada de Conjuração Mineira, que deveria ser o nome mais correto, mas ficou conhecido como Inconfidência Mineira, mas o lógico seria Conjuração Mineira. E no dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil. Há uns tempos atrás era também feriado, mas no governo de Getúlio Vargas ele extinguiu esse feriado, como outros, alegando que tinha feriado demais no Brasil, e isso estava dificultando que o Brasil trabalhasse, produzisse. Então foram cortados alguns feriados, inclusive o feriado alusivo ao descobrimento do Brasil de 22 de abril, mas permaneceu o de 21 de abril da Inconfidência Mineira. E no descobrimento do Brasil que Pedro Álvares Cabral, né, desembarcou aqui no Brasil, mais precisamente no sul da Bahia, com suas caravelas, e dali foi a ilha da terra de Santa Cruz, a de Vera Cruz, e depois o Brasil, e dali para frente um dos maiores países, né, do planeta, o quinto maior em extensão, hoje entre os 10 maiores países do mundo em riqueza, em produção. Então está aí um país jovem, se nós formos contar pela história da humanidade, um país com 523 anos de idade, mas que passou a existir mesmo como um país depois que ele, com a vinda da família real de Portugal, em 1808 para o Brasil, que aí sim permitiu a abertura dos portos, a industrialização, criação de escolas, faculdades pelo Brasil, que o Brasil começou a tomar força de verdadeiramente um país. Antes disso, 300 anos ficou como um grande fazendão de Portugal, infelizmente. Já que a gente volta. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança.
Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Como eu sempre tenho falado aqui, acompanhando de perto, essa novela dá respeito do piso salarial do setor de enfermagem. E que, como eu sempre digo aqui, que já foi uma lei votada por 4 vezes, 2 na Câmara Federal e 2 no Congresso, porque é uma modificação na Constituição, a inclusão desse novo piso, e foi aprovada, foi sancionada pelo então presidente Bolsonaro, e foi suspenso a validade pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro, na pessoa de um dos ministros, né? E o que acontece? Aí voltou para a Câmara, discute, tem que arrumar o dinheiro, porque isso aí não pode prosseguir, porque o governo não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, os hospitais não têm dinheiro, ninguém tem dinheiro para pagar o piso salarial das enfermagens. Aí discutiram e arrumaram um jeito de subsídios, de desoneração fiscal para os hospitais particulares e subsídios para as prefeituras e o Estado pagarem os hospitais que são do Estado, são hospitais públicos dos municípios. Mesmo assim, não progrediu. E agora, esta semana, achei interessante que voltou à cena uma imagem lá de uma reportagem, o atual presidente assinando e havendo ali uma comemoração que como se o atual presidente da República tivesse assinado, então, a ordem de pagamento do novo piso salarial da enfermagem. E não é bem isso não, né? É uma fake news, para falar a verdade. Então, o que acontece? Na expectativa pelo presidente de um projeto de lei que garante os recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem, representantes da categoria se mobilizaram e lotaram uma audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara Federal. E sobre o assunto, isso aconteceu na terça-feira, dia 18. E então, eles reivindicam a continuidade do processo, a aprovação de uma chamada PLN, em seguida a edição da portaria do Ministério da Saúde, que vai detalhar como o dinheiro vai chegar na conta dos profissionais de saúde, além da derrubada da liminar concedida pelo Supremo Tribunal. Então, aquele ato do Supremo Tribunal Federal não foi derrubado. E quem derruba isso é o próprio Supremo Tribunal Federal. Não é o presidente da República, não é a Câmara, não é nada. É o próprio Supremo Tribunal Federal. Integrantes dos conselhos regionais de enfermagem, do Conselho Federal de Enfermagem, todo mundo lá em Brasília fazendo lobby para tentar resolver o problema do pessoal da enfermagem. Então vai ter um caminho agora. O que o atual presidente fez é um novo projeto, ele assinou um novo projeto, tem nada decidido, vai decidir lá agora, para esses dias na Câmara. Então diz aqui, o deputado Menezes, que é o que está na comissão, é o seguinte: a gente precisa que ela seja aprovada na sessão do Congresso. Ela o quê? Esse projeto que está vindo do governo federal. Então ela tem que passar na sessão da Comissão Mista de Orçamento, então, passo a passo. Existe um compromisso, como tem até hoje, das duas casas, o Congresso e a Câmara e o Senado, para dar celeridade ao tema, rapidez. A partir daí, votando, aí sim, o presidente sanciona, volta para o presidente, ele concorda, assina, sanciona. E a gente, diz o Menezes, que é do Conselho Federal de Enfermagem, e a gente vai ao Supremo junto com toda essa articulação governamental, para que, de fato, a liminar que o Supremo tinha dado caia e a legislação aprovada possa ser cumprida. Essa Lei 14.484 seja aplicada na prática com os valores no contra-cheque da enfermagem brasileira, disse aí o presidente do Sindicato de Enfermagem lá em Brasília. Então, esclarecendo que as coisas não funcionam assim, como está havendo, melhor, um aproveitamento, uma jogada política para poder dar o crédito
a outra pessoa, como se ele tivesse resolvido, as enfermagens, as enfermeiras, o pessoal desse setor, como ele é bom, como ele que resolveu o nosso problema. Não é bem assim não, isso aí estão fazendo politicagem, melhor dizendo, nas costas desses profissionais da saúde. Mas acho que agora existe até um posicionamento dos deputados dizendo que enquanto não resolver esse problema do setor de enfermagem, eles não vão deixar as coisas caminharem lá, vai começar a travar as votações na Câmara. Então alguma coisa vai vir aí no sentido de resolver essa novela que já se arrasta desde o governo federal anterior. E falando em novas leis, em novas providências, o presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, né, que é deputado federal por Alagoas, o presidente da Câmara Federal, reeleito inclusive, e que é uma votação rápida para projetos de combate à fake news e do novo arcabouço fiscal. Vamos falar da fake news. Mas o que é fake news? O nome de inglês, é um nome em inglês que diz, né, notícia falsa. E o que é notícia falsa? Que lei que vai dizer o que é falso? Porque pelo que nós estamos vendo aí, notícia falsa, fake news, é quando eu digo uma coisa que não agrada o outro lado, e aí é fake news. Se agrada o outro lado, pode ser mentira que for, que não é fake news. Então, nós precisamos uma determinação legal, uma lei, para definir primeiramente o que é fake news, o que é. Como é que isso funciona? E dentro desse negócio de combate à fake news, é um pano de fundo que, na realidade, o que estão querendo, aí sim, é uma votação rápida. É uma censura na internet, é uma censura nas redes sociais. Porque com a criação da internet, das redes sociais, da facilidade de todo mundo ter o seu aparelho celular, onde ele pode navegar nas redes sociais, as notícias chegando em tempo real, as pessoas tomando conhecimento das realidades, do que está acontecendo. Aí vem notícia boa, notícia ruim, notícia verdadeira, notícia falsa. Tem de tudo, tem de tudo. Então eles querem uma regulamentação disso aí. Mas essa regulamentação, ao que tudo indica, está puxando a sardinha para a lata de uma determinada ideologia política do Brasil, no sentido de mordaça, censura. Então isso aí é uma coisa preocupante, hein? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse em entrevista ao Canal Livre da Cultura, melhor dizendo, no Canal Livre na Band, que foi ao ar no domingo, dia 16, que o projeto que trata o combate às fake news e regulação das redes sociais deve ser votado ainda no mês de abril. O assunto ganhou evidência nas últimas semanas. Aí ele citou aquele ataque às escolas em São Paulo, né? E em Blumenau, em Santa Catarina, aquela coisa horrorosa que culminou com a morte de crianças, de professoras. Então, eles estão colocando esse assunto também para mais um motivo de censurar as redes sociais. Então, tudo que é censura tem que ser olhado com uma forma mais profunda, estudada. Para essas leis deverão acontecer audiências públicas, a sociedade tem que ser chamada para participar, a sociedade tem que dar a sua opinião, mostrar ali o que ela deseja na sua maioria. Tudo isso aí não é a toque de caixa como estão querendo fazer. E também vem aquele famigerado tal do novo projeto para arrecadar mais imposto, que ficou conhecido como arcabouço fiscal, ou como já é também dito por outros, como arca no bolso fiscal, que é a intenção do atual governo de arrecadar mais impostos para cobrir a gastança. E com isso, como é que faz? Tem que inventar uma maneira de proceder desta forma, de arrecadar mais. O certo seria fazer uma política de contenção de gastos,
de se gastar somente o necessário, de manter as contas da política do governo muito mais próxima do sustentável possível. Arrecada menos, gasta menos. Arrecada mais, gasta mais. Agora, arrecada mais para gastar com o quê? Com novas criações de ministério, com verbas desnecessárias para alguns ministérios, para agradar emendas para agradar deputados, senadores, para distribuição de verbas nas suas bases eleitorais, quem está com o governo, aquele tão combatido chamado orçamento secreto, que de secreto não tinha nada, que resolveram malhar bastante no governo anterior, hoje está sendo feito, não é mais secreto, é escancarado. É o famoso toma lá, dá cá. Votou a favor de intenções do governo, tem verba para distribuir nas suas bases eleitorais. E com isso, o governo está gastando. E aí, está no vermelho. O mês de fevereiro foi um mês que o governo brasileiro, há muitos anos, não se encontrava numa situação, a contabilidade ficou no vermelho. Gastou-se mais e arrecadou-se menos. Então vem agora um projeto do seu ministro da Fazenda, Haddad, desse arcabouço fiscal, que é arrumar um jeitinho de o chamado fura-teto. Querem acabar também com o chamado fura-teto, que foi aquela lei muito bem-vinda criada no governo do presidente Michel Temer, que fez o quê? Vamos botar um limite de gastança, a partir disso não pode. Então isso foi uma excelente medida que aconteceu no Brasil. Mas foi só fazer, já vieram, fura daqui, fura dali, é só para isso, é só para aquilo, dá aumento para funcionário público federal, aquilo já desencadeia, é juiz ganhando mais, promotor ganhando mais, ministro de Supremo ganhando mais, todo mundo ganhando mais, e aquele efeito cascata, porque o salário dos que estão embaixo são baseados no salário dos que estão em cima, uma verdadeira balbúrdia com o dinheiro do povo, o dinheiro do contribuinte. Então está faltando severidade, está faltando austeridade para que se possa realmente ter uma política fiscal. Eu só posso gastar dentro daquele limite que eu tenho. Então, se eu gastar a mais, eu vou endividar. E o governo é assim também. Então, vai endividar. E aí? E depois? Vem a inflação, vem a desvalorização da moeda, vem a alta do dólar. Aí o que acontece? E os investidores internacionais começam a não trazer mais dinheiro para o Brasil, porque começa a ver que a economia está fragilizada. É o que aconteceu na Venezuela, o que acontece até hoje, está acontecendo também na Argentina, com a inflação que passou de 100%. É um pacotão de dinheiro assim, ó, para ir ao supermercado buscar uma carninha. Aquela carninha para o final de semana, com a cervejinha, a picanha. Obrigado pela atenção, até a próxima, fiquem com Deus, um grande abraço.